Boa tarde. Vou tentar aqui, né? São duas coisas que eu tenho que segurar. 3 coisas ao mesmo tempo, então, né? Apresentar, né? Apertar aqui para passar os slides e falar com vocês. Bom, eu sou Michele, sou psicóloga do CREAS Mulher. Alguém aqui já ouviu falar? A gente já veio aqui, né? Em março, como o Rogério falou. Alguém aqui estava na palestra em março? Perfeito. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre o CREAS, falar um pouquinho sobre o que é o CREAS Mulher, né, que órgão é esse, e também um pouco sobre a Lei Maria da Penha, né, as suas atribuições, algumas coisas que, né, de dezembro para cá também tem algo novo, que é uma lei do Estado. Então, a gente vai falar um pouquinho, tá? É uma apresentação, mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês, né, se é só levantar o braço, a mão, e a gente tira a dúvida ali naquele momento. Eu acho que é melhor do que deixar para o final, que às vezes a gente acaba esquecendo. Tá? Então, fiquem à vontade para interromper no momento que vocês acharem necessário. Tá bom? Então, o CREAS Mulher é o centro de referência especializado da assistência social no atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Aqui. É um órgão do município, né, de Porto Velho, foi criado em 2008. Então, desde 2008, existe esse serviço para a mulher vítima de violência doméstica que está passando essa situação. Tá? O objetivo do nosso trabalho é auxiliar a mulher a romper com o ciclo da violência doméstica, né, passar por essa situação, a construção da sua cidadania e a autodeterminação. Né? Então, nós temos, através do quê? Dos atendimentos interdisciplinares que nós temos no serviço. Nós temos psicólogos, assistentes sociais e advogado. Hoje a gente está sem o advogado, mas também faz parte do quadro. Né? Então, nós temos esse atendimento multidisciplinar, né, a essa mulher vítima de violência doméstica. E nós fazemos orientações e trazemos informações, encaminhamentos, fazemos encaminhamentos para essas mulheres que estão passando por essa situação, tá? Realizamos atendimento à mulher, né, vítima de violência doméstica a partir dos 18 anos, porque pela Lei Maria da Penha contempla apenas as mulheres, né, a partir de 18 anos, porque aquelas mulheres que têm relacionamento, que têm menos de 18 anos não entra, né, já entra no ECA, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente faz o atendimento à mulher vítima de violência a partir dos 18 anos. Tá? Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Não paramos para o almoço, então é o horário corrido. Tá? Sempre vai ter atendimento para essa mulher que chegar em qualquer momento. Não precisa de encaminhamento de nenhum outro órgão da rede. Existe uma rede de proteção, que eu vou falar mais à frente. Delegacias, né, UPA, Ministério Público, Defensoria Pública. A mulher não precisa ter encaminhamento para receber o atendimento com a gente. Nós fazemos um primeiro atendimento, mesmo se essa mulher não tiver o encaminhamento de outros órgãos, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006, né? Que fala um pouquinho sobre, né, a violência doméstica e familiar. A gente geralmente acha, né, que a violência doméstica só diz respeito a relacionamentos entre homem e mulher, né? Mas o familiar está aí justamente para isso. Não é só entre relacionamentos entre homem e mulher, relacionamento marital, né? Pode ser 2 irmãs, pode ser um irmão com uma irmã, né? Então existe a violência não é violência doméstica, é violência doméstica e familiar, tá? Para a Lei Maria da Penha. Então, o que é essa violência? É qualquer ação ou omissão que cause, né, baseada no gênero, baseado no gênero da mulher, de ser mulher. É porque ela é mulher que aconteceu essa violência, tá? Então, é classificado desta forma. Que cause morte, lesão ou sofrimento físico, psicológico, patrimonial, moral ou sexual a essa mulher. Tá? Onde que ocorre? Tá? No âmbito da unidade doméstica, compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas, né, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. O que é isso? Dentro de casa, né? E não precisa ter vínculo, como está dizendo, né, ali, o vínculo familiar. Pode ser um cunhado,
né? Eu não tenho vínculo de sangue, mas eu tenho um vínculo familiar ali com ele, dentro da minha própria casa. Então, pode ser um cunhado com a irmã da minha... com a irmã da minha esposa, tá? Então, não precisa ter vínculo sanguíneo. A gente vai ver no próximo. No âmbito da família, compreendido por indivíduos que são ou se consideram aparentados, né? No caso, cunhados. Se eu tenho uma irmã de criação, também é classificado dentro da Lei Maria da Penha, tá? Porque são unidos por laços naturais ou por afinidade, né? Por vontade expressa. Aí eu me considero irmã dessa pessoa, houve uma situação de agressão ali, então também é classificado dentro da Lei Maria da Penha. E o 3 ali, que é a relação íntima de afeto, tá? No qual o agressor pode ter convivido, ou pode ter convivido com a vítima, ou não, tá? Então, não precisa só ter coabitado o mesmo ambiente. Podem ser namorados apenas, também é classificado como Lei Maria da Penha. E essas relações descritas aqui em cima, também elas independem da orientação sexual. Então, não é só homem e mulher, tá? Então, um casal de duas mulheres, né, homoafetivas, também pode ser classificado como Lei Maria da Penha, tá? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formas que está dentro da Lei Maria da Penha. Né? São 5 tipos de violência que estão classificados dentro da Lei Maria da Penha. Violência física, violência psicológica, violência moral, sexual e patrimonial. Tá? Muitas mulheres, né, e aí, passado alguns anos já de vivência no CREAS, eu falo que muitas mulheres só se identificam vítimas de violência doméstica quando acontece a violência física, né? Mas a gente sabe que antes muitas vezes, não posso falar, né, na sua totalidade, mas muitas vezes a violência doméstica ela não inicia pela violência física, tá? Inicia muito antes pela violência psicológica, pela violência moral, tá? Mas a gente vai falar agora um pouquinho de cada uma delas. A violência física, né, já tem até uma gravura e uma imagem que demonstra, né, é aquela que causa dano físico ao corpo da mulher, né? Então é aqui todo mundo acredita que fala de violência doméstica, já vem na cabeça a violência física, né? Então é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a integridade física ou a saúde corporal dessa mulher. Um soco, um chute, um empurrão, um puxão de cabelo, morder, né? Então são situações em que acontece que são classificadas como violência física. Eu acho que essa é a mais, né, que todo mundo consegue perceber de imediato, porque deixa marcas físicas no corpo da mulher, né? A violência psicológica é aquela velada, né? Qualquer conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima, que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento dessa mulher, né? E que vise degradar ou controlar as suas ações. Então, essa é aquela violência em que só a mulher sabe que está sofrendo, né? É quando o agressor... Eu vou falar sempre o agressor, porque é na maioria dos casos, tá? A sua grande maioria é entre um homem e uma mulher, mas como eu falei, podem ser duas irmãs, uma mãe com uma filha, tá? Mas eu vou falar sempre aqui no agressor, porque quase que 80% dos casos de violência doméstica se referem a situações entre homem e mulher em casais que coabitaram ou que são namorados, tá bom? Então, quando o agressor ameaça, constrange, tenta isolar essa mulher, tá? Ameaça, né? Tenta inibir essa mulher a ter condutas que ela tinha anteriormente, né? Faz chantagem com essa mulher. Eu não gosto que você vá na casa da sua mãe quando você está sozinha. E isso ela começa a ter uma diminuição no seu ir e vir, né? Ela começa a se prejudicar com isso, para que não tenha outras situações, para que ele não fique estressado, para que não tenha uma briga maior. Então ela vai deixando de ter alguns comportamentos que naturalmente ela tinha, para que ele, né, não fique bravo, para que não fique estressado, para que não ocorra uma outra
situação mais conflituosa, uma briga, ou que chegue a uma situação de violência física. Tá? Então, ameaçar, constranger, isolar, vigiar, perseguir, né? Chantagear, limitar o direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação dessa mulher. O que é autodeterminação? O que ela quer. Né? Eu quero ir na casa da minha mãe. Né? Se ele está prejudicando isso, se ele está fazendo algum tipo de situação, ameaçando, chantageando, intimidando, é uma violência psicológica. Ok? A violência sexual é qualquer conduta não desejada que envergonhe, né, a mulher durante a relação sexual. Também induzi-la, né, induzi-la a comercializar ou utilizar da sua sexualidade, né, fazer com que ela forçá-la à gravidez ou forçá-la ao aborto é uma violência sexual classificada na Lei Maria da Penha. E também impedir o uso de qualquer tipo de método contraceptivo, né? Não querer utilizar o preservativo, né? Isso tudo mediante a intimidação, ameaça, chantagem, é uma violência sexual. A violência sexual ela é bastante delicada no âmbito do casal, né? Principalmente aqueles casais mais antigos, porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade machista, e que acredita que quando a gente está ali, né, eu sou esposa, eu tenho um marido, eu tenho que servi-lo. Né? Essa era a visão, né, bem antiga, bem arcaica que a gente tinha. Né? Então, muitos homens ainda têm essa visão de que, porque ela é minha esposa, ela tem que ter relação sexual comigo quando eu quiser. Né? E não é bem assim. Né? A gente está vendo aqui que forçar a mulher a ter relação sexual com ele sem o consentimento dela, quando ela não quer, é uma violência sexual e está dentro da Lei Maria da Penha. Ok? Violência patrimonial. Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos, né, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a fazer as suas necessidades. O que é isso? Né? A violência patrimonial. Exemplos. O homem retém os documentos dessa mulher para que ela não viaje, para que ela não arranje um emprego, né? Para que isso, consequentemente, tenha uma questão, né, da sua autodeterminação, da sua independência, né, financeira. Rasgar roupa, quebrar celular, quebrar computador, laptop, né, notebook, são situações de violência classificadas como violência patrimonial. Tá? Sempre lembrando que quando o homem faz isso, tem um porquê. Né? Ele rasgar roupa, ele quebrar celular, ele está ali mostrando o quê? A sua vontade expressa sobre ela e eu que mando. Né? Então tem toda essa questão que a gente tem que pegar ali pelas entrelinhas. Quando ele pega esses documentos, ele não deixa essa mulher ir até um ambiente de trabalho, procurar um emprego que é necessário, abrir uma conta bancária. Tá? Então, tem todas essas questões. E a última é a violência moral, que é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Qual que é a diferença dessa para a violência psicológica? Né? Porque também é quando ele diminui a autoestima dessa mulher, mas ele está colocando aí outras pessoas, terceiros, nessa relação. Tá? Então, qual que é a diferença? A calúnia é acusar a vítima publicamente de um crime sem ter provas. A injúria, ofender a dignidade dessa vítima, também, né? Não, pode ser não publicamente, mas ele está ofendendo a dignidade dela, né? E a difamação, que é acusar ou ofender a vítima publicamente de um ato desonroso. Tá? Então, esses são os 5 tipos que está classificado na Lei Maria da Penha. Alguma dúvida até aqui sobre os tipos de violência? Não? Tudo ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 14.188, de junho, se eu não me engano é junho de 2021, que instituiu o programa de cooperação Sinal Vermelho como mais uma medida
de enfrentamento à violência doméstica, tá? E nesta mesma lei também promoveu a alteração do Código Penal brasileiro e na Lei Maria da Penha. O que é esse sinal de cooperação, né? Programa de cooperação Sinal Vermelho? Não sei se ano passado, logo quando foi vinculada, né, essa lei, saiu muito nas propagandas comerciais. A gente ainda estava em pandemia, né? Aquela propaganda que a mulher fazia um X na mão, como está ali o exemplo, e mostrava para o atendente de farmácia, né? E o que o atendente de farmácia, né, fazia? Dava acolhida a essa mulher, né, e fazia com que essa mulher recebesse o atendimento, chamava a polícia para que essa mulher recebesse atendimento. Primeiro isolava essa mulher, né? Eles pedem para isolar essa mulher caso o agressor esteja ali no comércio ou alguma coisa assim. Mas por que eu coloquei aqui, né, que eu acho que é importante? Muito se falava na farmácia, né? A vinculação era na farmácia. Só que para essa lei não é só em farmácia. É qualquer órgão público ou privado que uma mulher chegue com um X e mostre para o atendente, para o vendedor, para qualquer pessoa, a pessoa tem por obrigação fazer essa acolhida, né, e dar esse suporte a essa mulher. Colocando essa mulher num local seguro, se o agressor estiver próximo, chamando 190, né? Então, eu acho que é importante, porque como se falava muito de farmácia, né, ficou muito na nossa cabeça que a mulher só podia pedir ajuda na farmácia, né? Mas não, qualquer órgão público e também privado. Então, até para que vocês, né, fiquem cientes disso, que se chegar alguém aqui com um X na palma da mão, também é necessário fazer essa acolhida, tá? Outra coisa que também estava nessa lei, que foi a alteração da violência psicológica, que antes a violência psicológica não era um crime, tá? Ela estava dentro da Lei Maria da Penha como um tipo de violência doméstica, mas ela não era um crime. Então, a violência psicológica, depois dessa lei de junho para cá, hoje está classificado no Código Penal e é um crime passível de reclusão de 6 meses a 2 anos, multa, né? Então, hoje é tipificado como um crime no Código Penal, tá? E aí é o que eu falei já, né? Causar dano psicológico a essa mulher, emocional, tá? A violência psicológica. Os nossos atendimentos, como eu falei para vocês, nós temos psicólogo, assistente social e o jurídico, que hoje a gente não estamos, né, com o advogado lá, mas quando precisa, essa mulher, né, faz o atendimento e precisa dessa orientação, a Defensoria Pública tem um núcleo dentro da Defensoria Pública, que é o NUDEM, que é o Núcleo de Promoção e Defesa das Mulheres, e nós fazemos esse encaminhamento para esse núcleo, que também presta esse atendimento de ordem jurídica. Abre processos, né, faz toda essa parte jurídica, então a gente conta com a parceria da Defensoria Pública. E a Prefeitura de Porto Velho também tem uma unidade de acolhimento. Isso é muito importante, por quê? Algumas mulheres não saem do ciclo da violência doméstica, não quebram, né, o ciclo da violência doméstica, porque não tem para onde ir, às vezes mora, né, com o agressor, não tem parentes em Porto Velho, ou, enfim, tem N situações, questões financeiras, várias situações. Mas o que é importante é que Porto Velho tem uma unidade de acolhimento, uma unidade sigilosa, onde só quem sabe onde fica essa unidade são os funcionários do CREAS Mulher, e é uma unidade para as mulheres que estão correndo risco de vida, né? Elas geralmente pedem medida protetiva, a medida protetiva demora aí uns 3 até uma semana para ser deferida pelo juiz, e ela não tem para onde voltar, né? Se ela volta para a casa dos pais, ele sabe onde que é a casa dos pais, ele está ameaçando, às vezes ela não tem pai aqui, né, referência, apoio em Porto Velho, e ela não tem para onde ir, então Porto Velho tem essa unidade que essa mulher pode entrar e permanecer, né, por até 3 meses. Chegados 3 meses ainda, né, tem uma equipe, não foi feito, não conseguiram, né, uma situação para essa mulher, ela pode permanecer por até 6 meses nesta unidade, pode entrar com os dependentes, com seus filhos, e lá também tem uma equipe de psicólogo e assistente social que vai fazer esse caminho, vai andar junto com essa mulher para que ela consiga, né, se empoderar financeiramente, né, tudo isso,
Tá? Então, tem essa unidade de acolhimento, ela é importantíssima a gente saber, porque às vezes a mulher não sai de casa porque não tem para onde ir, e ela pode permanecer um dia, uma semana, é o tempo em que ela quiser, tá bom? Mas até 6 meses. E qual que é o trabalho do psicólogo, né? No CREAS Mulher? O nosso trabalho no CREAS, nós fazemos esse acolhimento a essa mulher, e o nosso trabalho é identificar sintomas de transtornos psicológicos que podem ter sido causados ou intensificados por conta da violência doméstica. Né? Então, assim, alguns sintomas frequentes que aparecem nessas mulheres que são vítimas de violência doméstica: irritabilidade, insônia, falta de concentração, falta de apetite, depressão, ansiedade, TEPT, né, transtorno do estresse pós-traumático, comportamentos autodestrutivos como o uso de álcool e drogas, né, ou até mesmo tentativas de suicídio. Então, esses são alguns sintomas psicológicos mais frequentes que aparecem, né, nessas mulheres que estão nessa situação de violência doméstica, e que a gente precisa fazer um tratamento, a gente precisa encaminhar essa mulher para acompanhamento psicológico, para que ela se fortaleça, trabalhe a sua autoestima, se empodere, para conseguir estar forte, né, fortalecida, para conseguir romper esse ciclo da violência. Tá? Então, muitas mulheres também apresentam sentimentos de culpa, então isso é quase que, né, na sua integralidade. Essas mulheres têm um sentimento de culpa porque foram vítimas de violência doméstica. Né? E eu sempre brinco, falo assim, se você tivesse uma bola de cristal, né, que antes de você se relacionar com essa pessoa, falasse para você, mostrasse para você que 20 anos depois de relacionamento ia começar uma situação de violência doméstica, ele ia começar a lhe agredir, né, você ia ser vítima de violência doméstica, você entraria nesse relacionamento? Né? Todas falam não. Né? Óbvio, se a gente soubesse, a gente nem entraria. Então, como que a gente pode se culpar por algo que a gente é vítima? Né? Então, é muito importante a gente trabalhar isso com a mulher, porque na sua integralidade, na sua totalidade, essas mulheres se sentem culpadas por serem vítimas de violência doméstica. Tá? E nós fazemos encaminhamentos, né, para acompanhamento e tratamento nos órgãos públicos de Porto Velho, parcerias com clínicas de psicologia, clínicas das faculdades, para que essa mulher se fortaleça, faça esse acompanhamento, se fortaleça para enfrentar toda essa situação, né, que ela já vivenciou e vai vivenciar ainda, porque só romper o ciclo não acaba ali. Né? Depois tem todo mais outras questões que ela tem que trabalhar sozinha, com os filhos, financeiro, tá bom? E aí a gente chegou na parte do ciclo da violência doméstica. Alguém já sabia que existia o ciclo da violência doméstica? Já ouviu falar no ciclo da violência doméstica? Não, né? Então, o ciclo da violência doméstica, ele tem 3 fases. A primeira fase, que é a fase de tensão, fase de explosão, que ali está descrito como violência, no azulzinho claro, e a fase da lua de mel. O que é isso? Tá? Todas as mulheres que foram vítimas, quando a gente vai explicar, fala assim, nossa, eu passei por isso, mas não sabia. Tá? Então, a primeira fase é a fase da violência emocional, que é a fase da tensão, que ali está descrito, né? Que é quando tem a violência psicológica, os xingamentos, a diminuição da autoestima, as críticas, cobranças, quando esse agressor fragiliza essa mulher a ponto dela não conseguir pedir ajuda. Tá? Então, essa é a fase da tensão. Passada a fase da tensão, chega-se na fase da violência, que é a fase da explosão, para o ciclo da violência doméstica, que é quando ocorre, né, depois de fragilizada emocionalmente, acontecem as agressões físicas. Passada a agressão física, a gente vem para a lua de mel. O que a gente entende por lua de mel? Né? Aquele momento em que é 1000 maravilhas, está tudo bem, né? 1000 amores. Então, quando entra na fase de lua de mel, é aquela fase em que o agressor pede desculpas, pede perdão, promete que não vai fazer de novo, pede uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. E aí, com promessas, né, de que não vai acontecer de novo. Só que isso, passado da fase de lua de mel, daqui a pouco entra novamente na fase de tensão. O que muitos me perguntam? Michele, tem um tempo para cada fase? Não. Pode passar
1 ano na fase de tensão, 1 dia na fase da explosão, 3 anos na fase do perdão, ali na fase da lua de mel. Mas daqui a pouco entra novamente. Se o agressor não entender que ele está cometendo violência doméstica, se ele não for para, né, terapia, fazer um acompanhamento, se ele não se perceber, isso vai ficar ocorrendo várias e várias e várias vezes. Qual que é o problema disso tudo, né? Além do ciclo. É que cada vez que a mulher roda, né, entra ali na fase da violência, as violências físicas elas acabam sendo intensificadas. Então, a primeira vez que ocorre a violência física é algo de menor potencial, digamos assim. É um chute, é um puxão de cabelo, aí daqui a pouco não vai acontecer de novo. Quando passa novamente pela violência física, já é algo mais grave, é um soco, já é... E vai, né, toda vez que vai girar nesse ciclo da violência e vai se intensificando essas violências. E o problema disso tudo é que chega-se no feminicídio. Né? Uma hora, se a gente não interrompe com esse ciclo da violência doméstica, chega o feminicídio, que é o homicídio de mulheres. Tá? Então, esse é o ciclo da violência e um dos nossos principais objetivos é fazer com que essa mulher perceba que ela está rodando aqui já há anos e anos e anos, que essas violências estão ficando cada vez mais agressivas, estão ficando cada vez mais intensas e fortalecê-la para que ela quebre esse ciclo. Tá? Dentro da Lei Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, existem as medidas de enfrentamento. Aquela que eu falei lá atrás, do sinal vermelho, foi a que foi instituída o ano passado, mas dentro da lei já existiam as medidas protetivas, medida protetiva de urgência. Tá? O que é isso? Né? Quando a gente é vítima de violência doméstica, a gente registra uma ocorrência, a gente quer uma medida de proteção que o juiz pode deferir com algumas situações. Né? O juiz pode proibir esse agressor de algumas coisas, de algumas condutas. Ou suspender algumas coisas, né? Como porte de arma. A gente, quando, por exemplo, é um vigilante, ou quando a pessoa tem porte de arma, um policial, né? Então o juiz pode, uma das primeiras coisas que na delegacia se pergunta é se esse agressor tem o porte, ou se ele, né, faz uso de arma de fogo. Tá? O juiz, uma das primeiras coisas que se tiver feita é a suspensão dessa arma de fogo. O afastamento do lar, muitas mulheres, né, falam, porque eu falei para ele sair de casa, ele falou que não vai sair. Né? Não é bem assim. Então, na medida protetiva, pode solicitar que o juiz afaste esse agressor do lar. Tá? Então, o oficial de justiça vai até o ambiente, a residência, vai entregar a medida protetiva para esse agressor e vai pedir para que ele se retire. Tá? Junto com ele. Ele vai entregar a chave para o oficial de justiça, tudo bonitinho. Então, existe essa conduta que o juiz pode pedir para que ele cumpra. Tá? E algumas condutas como não se aproximar da vítima ou dos familiares ou de testemunhas, né, fixando geralmente aí um limite de distância, geralmente de 100 metros, 300 metros, enfim. O contato por rede social, né, com familiares e testemunhas também, por qualquer meio de comunicação, telefone, rede social. E também de frequentar determinados lugares, trabalho dessa mulher, tá? Clube que sabe que ela frequenta, academia. Então, o juiz pode determinar essas condutas também. A medida protetiva é uma decisão judicial, né? Então, se descumprir essa medida judicial, também tem pena, né? De 3 meses a 2 anos. O que eu sempre gosto de enfatizar? A mulher precisa registrar a ocorrência do descumprimento dessa medida protetiva. Por quê? Medida protetiva tem várias. Às vezes a mulher fala assim, mas eu tenho medida protetiva, ele está descumprindo e não acontece nada. Mas a gente precisa que chegue lá no juiz, que o juiz, né, chegue lá na mesa do juiz, que esse cara, que esse agressor está descumprindo a medida que ele determinou. Então, o que eu oriento? Ele descumpriu, entrando em contato, está ligando, ele não está próximo de mim, mas ele está me ameaçando por mensagem.
vá até a delegacia, registre a ocorrência de descumprimento de da medida protetiva. Se ele estiver no meu trabalho, na frente da minha casa, aí é 190. Se a polícia chegar e ele estiver ali, ele é preso em flagrante, tá? Porque existe uma determinação judicial. No final do ano passado, o governo do estado não, fugiu a palavra. Não é instaurou. A lei da medida da mulher protegida. Isso, um programa. Fugiu. E tá bem ali, programa. No final do ano passado, em dezembro do ano passado, o governo do estado criou uma lei, né, colocando o programa Mulher Protegida em vigência. O que é isso? É um programa socioassistencial para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e que são vítimas de violência doméstica, né? Prestar assistência a essa família, assistência financeira a essa família. Porém, não é só financeira, porque aí faz encaminhamentos para o CREAS, para atendimento. Mas o que é o mais importante, né? Muitas dessas mulheres têm dependência financeira desses homens, desses agressores, e por isso não saem dessas relações abusivas. Então, existe agora em Rondônia esse programa Mulher Protegida, para mulheres que moram em Rondônia. Quais são as classificações, né? Para mulher que mora em Rondônia, que tenha até 3 salários mínimos e que esteja cadastrado no cadastro único. Tá? Se essas mulheres estiverem dentro dessas três condicionalidades, ela pode ser cadastrada nesse programa. No Tudo Aqui tem uma equipe das CEAs, ou lá com a gente no CREAS Mulher, para receber por 6 meses o valor de R$400. Tá? Então, é uma assistência financeira a essas mulheres que estão, né, em situação de vulnerabilidade, é uma ajuda, na verdade, né, por até 6 meses. Os documentos para cadastro são documentos básicos, precisa ter... e uma outra coisa extremamente importante é que essa mulher precisa ter medida protetiva. Não basta só o boletim de ocorrência. Tá? Então, são os documentos necessários, RG, CPF, medida protetiva, declaração de residência e a folha de resumo do cadastro único, né, que dá o NIS, o número de identificação social dessa mulher. Tá certo? O que fazer se você for vítima, né? Qual que é as nossas orientações? Buscar apoio, ter uma rede de apoio familiar, de amigos, é muito importante. Geralmente, os agressores tendem a fragilizar essas redes de apoio para justamente que essa mulher não consiga pedir ajuda, não consiga falar, né, se abrir para uma outra colega, para familiares, ou fazer com que essa mulher fique desacreditada, né, na sua rede de apoio. Então, ter uma rede de apoio é muito importante para essa mulher que é vítima de violência doméstica. Rede de apoio é uma forma de pedir ajuda. As delegacias, né, quais são as portas de entrada? Delegacia, unidades de saúde, tá? Unidades de educação. Ali tem o Ligue 180, né, que é o Disque 180, que é muito vinculado, mas qual que é a importância de verbalizar sobre isso? Existe o 190 e o 180. 180 para mulher vítima de violência doméstica. Porém, 180 é para denúncias anônimas e denúncias que não estão correndo risco de vida. Por quê? Quando a gente liga para o 180, é uma central lá em Brasília. Então, eu estou fazendo uma denúncia para Brasília, para passar para a promotoria de justiça aqui em Porto Velho, para a promotoria, passar para a delegacia. Então, vai um tempinho, né? Então, se a gente estiver precisando de ajuda, por exemplo, a minha vizinha é vítima de violência doméstica, está acontecendo uma agressão física agora, 190, para que a polícia venha ali no local, né, naquele momento. Eu sei que a minha vizinha é vítima de violência doméstica, ela não está correndo risco de vida naquele momento, mas eu quero fazer uma denúncia, anônima ou não. Aí pode ser no 180, tá certo? Aí, grupos de ajuda, os abrigos que eu já falei, que a prefeitura tem, 190, 180 e qualquer órgão da rede. Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, delegacias, tá certo? E o CREAS também. Aqui são alguns lugares, né, com endereço e telefone.
da Rede Lilás, que é a rede, né, de apoio à violência doméstica, que faz parte a Delegacia da Mulher. Nós temos uma delegacia especializada nesse atendimento, que fica lá na frente do Irmãos Gonçalves Shopping, lá na Zona Leste. 190, que é a Polícia Militar, que também hoje em Porto Velho conta com a Patrulha Maria da Penha. Para aquelas mulheres que têm medida protetiva, existe uma patrulha que fica, né, indo esporadicamente na casa dessa mulher para saber se está tudo bem, se o agressor está cumprindo ou não a medida protetiva. Tá? Então, hoje nós temos a Patrulha Maria da Penha, o Ministério Público, com as suas promotorias de violência contra a violência doméstica, Defensoria Pública, como eu falei, do NUDEM, Núcleo de Promoção. Então, todos esses órgãos têm dentro deles um núcleo especializado à violência doméstica, a mulher vítima de violência doméstica. O Juizado da Violência Doméstica, aqui do Tribunal de Justiça, a Patrulha Maria da Penha, como eu já falei, e nós, né, no CREAS Mulher, que ficamos ali ao lado da Maternidade Municipal, Mãe Esperança, trabalhamos das 8 às 18, para a mulher que precisa de acolhimento, a unidade de acolhimento, nesse segunda a sexta, das 8 às 18, o acolhimento é feito pela gente. E em finais de semana, feriado e durante a noite, existe um plantão, né, o plantão social que fica no antigo INSS ali na Rio Madeira, próximo ali da Pinheiro Machado. Quando a gente está, né, fechado, não é horário de expediente, eles fazem esse acolhimento também para encaminhar essa mulher à unidade de acolhimento. Tá? E é isso. Existem mulheres fortes e mulheres que ainda não descobriram a sua força. Essa é um pouquinho, né, é um pouquinho bem simples, uma palestra simples para vocês, mas para falar um pouquinho que existe o nosso serviço, para que eu acho importante quando tem homens também, né, assistindo essa palestra, porque às vezes a gente tem mãe, a gente tem irmãs, sobrinhas, né, primas, que às vezes podem estar passando por essa situação de violência, e você, né, pode estar orientando, ajudando, encaminhá-las para um órgão ou direcionando elas para um órgão que vai receber um atendimento mais enfático, um atendimento acolhedor, tá bom? É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Alguém? Se não, eu vou só passar tem tempo ainda? Um videozinho de uns 3 minutinhos. Esses memes de internet, mas é extremamente importante, porque ele fala um pouquinho sobre a violência doméstica, antes, né, falada como violência passional, que ficou bem lá atrás. Tá? Eu vou passar aqui para a gente ver.